alguns instrumentos que dão conta disso. Eu tenho de um lado, do lado da língua normativa, um conjunto de proposições, prescrições, que tem um sentido de dever ser, eu aceito e admito isso, e de outro lado eu tenho comportamentos humanos, que estão no plano do ser, comportamentos possíveis, impossíveis, existentes, inexistentes, que são, não são. E a questão é como é que eu passo de um lado para o outro. Que o direito exige o próprio direito exige certos requisitos para eu fazer essa transposição, não há dúvida. Se a norma diz que o imposto é devido desde que o fato gerador ocorreu, você pode examinar se naquele caso o fato gerador ocorreu, mas não aquele que você pensou que tinha ocorrido, mas um outro. Por quê? Porque alguém do lado de cá está dizendo que você simulou alguma coisa. Que, portanto, quando eu vou para o outro lado, pague ou não pague, vou pagar ou não vou pagar, tanto ou tanto, para o lado do ser, isto é, quanto eu vou pagar, essa é a pergunta do lado do ser. Não se eu devo ou não devo pagar, isso aí é do lado de lá ainda. Do lado de cá é quanto eu vou pagar. Que é a pergunta provavelmente que o empresário vai fazer para o seu advogado. Mas afinal, quanto eu vou pôr a mão no bolso? Quanto vai me custar isso de imposto? Ele não pergunta para você, devo ou não devo, ele fala, quanto eu vou pagar? Vire-se. Então, vire significa faça a ponte. Eu tenho um tanto a pagar, e de outro lado, como é que eu faço isso nesse universo do dever ser? E no meio vai aparecer prova, etc., que são aquelas figuras intermediárias até chegar lá. Bem, como é que se dá essa ponte? Para isso eu preciso da língua hermenêutica. É exatamente para isso, que me permite a tradução de um universo para o outro universo. Se a hermenêutica ela cria a ponte para passar do ser para o dever ser, ou se ela serve de ponte para fazer a comunicação entre os dois, mas ela não vai nem para um nem para o outro. Por exemplo, ela vai juridicizar um fato, mas isso não quer dizer que eu vou passar do dever ser para o ser e do ser para o dever ser. Eu vou estar fazendo a união dos dois mundos. Eles continuam. Talvez eu teria que ir para o dever ser, porque eu estava fazendo dentro do mundo jurídico. Só que aqui, esse é um outro tema seguinte, que é o tema, como é que eu faço isso? Numa hermenêutica tradicional, essa ponte é realizada a partir de uma proposta desafiante como a de Kelsen. De um lado eu tenho o mundo normativo, de outro lado eu tenho o mundo do ser. Então, uma hermenêutica possível que construa aí uma ponte, admitindo-se que o chamado mundo do dever ser e o mundo do ser sejam línguas, e que eu tenho que passar de uma para a outra, fazendo a comparação das estruturas e, dada a dificuldade, construir uma terceira língua em que essas estruturas se tornam comuns dentro dessa língua, o que me permite a passagem. Nesse pressuposto de que eu estou diante de uma língua chamada dever ser, de outra língua chamada ser, eu posso ter critérios hermenêuticos, ou se quiserem, propostas do que seja uma hermenêutica, diferentes, que podem chegar a, vamos dizer assim, atividades em que o tradutor realmente é um terceiro que faz a tradução e vai embora e daí, tchau. Não transforma o inglês em português, nem o português em inglês, por assim dizer, cada um na sua. Simplesmente ele cria essa possibilidade e para fazer a tradução ele está de posse de uma terceira língua que ele aprendeu, que é um conjunto de técnicas que permite fazer a tradução.
Na aula passada até lembrei disso. Isso às vezes acontece com quem aprende uma língua, às vezes acontece com um bilíngue. Não é tão simples passar de uma para outra. Eu conheço muitos bilíngues que têm duas estruturas na cabeça. Fala um, não fala outro. Quando misturam, são bilíngues complicados. Conheci gente assim, que fala um português meio esquisito, por exemplo. Pode também acontecer. Mas o que eu quero dizer é que essa ponte é uma ponte que depende, às vezes, de dados como esse. Mas voltando à hermenêutica. Se eu estabeleço, como estabelece Kelsey, que de um lado eu tenho um conjunto de dever ser, chamado conjunto normativo, e do outro lado, comportamental, chamado ser, o trabalho da hermenêutica, se for possível, está em constituir uma terceira língua que me permita essa passagem, feita a passagem em ordem. Professor, o que ativamente é constituído? Você tem que é chamado língua, o senhor chama de língua do dever ser, conjunto normativo. Esse conjunto do ser, do que exatamente ele é composto? O comportamento. O comportamento regrado. O comportamento agregado. E isso, em que sentido isso pode ser uma língua ou uma linguagem? Na medida, isso a gente já tinha visto antes, na medida em que eu rompo com a ideia da língua como representação. E entrei na ideia da língua como articulação. Aquilo que eu chamo de realidade, na verdade, é uma articulação. Então, é também uma língua. Quando eu digo que o relógio está atrasado, eu estou articulando. Enfim, a realidade se manifesta como uma articulação linguística. Não é uma discussão a respeito de se a sensação física vem antes ou vem depois. O que está sendo dito é que é a pressuposição de que não existe nenhuma manifestação de realidade para a qual você não tenha alguma manifestação linguística que articula isso. Até diante do inusitado, a tendência de quem fala, o ser humano, portanto, é: o que é isso? O que aconteceu? Ou seja, a primeira coisa que a gente faz é buscar um nome, ou alguma coisa linguística. É insuportável você não ter nada. Então, essa é a ideia, é o começo da ideia da língua como articulação e não como representação. Então, isso que a gente chama de comportamento nada mais é do que uma grande articulação linguística. E para o direito isso tem uma função especial. O comportamento, na verdade, é uma compreensão do conjunto de comportamentos dentro de uma determinada linguagem. É uma comunicação dentro de uma determinada linguagem. Que inclui, do ponto de vista jurídico, inclui também dever ser. Aí começa a complicação, por exemplo, moral, costume, hábitos. Aquilo que a gente chama no mundo ser, que é o zeniano, também tem dever ser. Certo? Também tem. E funciona desse jeito. O que Kelsey faz é, desse lado eu tenho um mundo normativo jurídico, e daquele outro lado eu tenho esse complexo. Você podia ter uma ideia, você poderia ter um comportamento, foi um assassinato cruel, uma morte cruel. Tem a normativa. Tem uma representação normativa, na linguagem normativa, de uma circunstância agravante no direito penal. Sim. E aí você tem que mostrar se encaixa ou não se encaixa. E esse é o que é cruel moralmente com a qualificação jurídica. Do ponto de vista hermenêutico, a hermenêutica é a língua que constrói, vamos dizer assim, é uma língua em que isso se torna possível de ser construído. Aquilo que Kelsey diz que não é possível, a gente vai dizer, não, mas é ali que é possível. E por que é possível? Porque língua não é representação, é articulação. Exatamente por isso. Quer dizer, o que eu estou dizendo? O pressuposto kelseniano é de que todo mundo que criou métodos hermenêuticos, criou métodos hermenêuticos na pressuposição da língua como representação.
Se a língua é representação, então, o método lógico, o método gramatical, o método sociológico, o método axiológico, na verdade eram discursos que representavam alguma coisa. E aí eu ia cair numa impossibilidade, como cair realmente. E Kelsen percebeu isso. Então, como é que eu supero isso? Primeira coisa, eu tenho que superar a ideia da língua como representação. A gente vai para a língua como articulação. Em segundo lugar, daí vem a pergunta, como é que se faz então a transposição de uma língua para outra língua? O problema é linguístico. Isto é, eu deixo, se não é representação, assim como na tradução, eu não tenho que ir atrás da realidade para poder fazer a tradução, ou do que alguém pensa para poder fazer a tradução, também no plano jurídico eu abandono esse tipo de critério. Eu não preciso falar de mens legis ou mens legislatores. Nenhum nem outro. Não é por aí. Eu nem tenho que ir à própria realidade, nem tenho que ir à vontade do legislador para fazer a ponte. Afinal, eu estou falando de língua para língua. Essa é a ideia. Isso contorna o problema kelseniano na medida em que se coloca dentro dele. O que eu quero dizer com isso? O que Kelsen nos disse foi: eu sou capaz de lidar com o universo normativo, cientificamente. E para isso eu tenho os instrumentos. O que eu não consigo é passar para o outro universo. Da mesma forma. Na verdade, o que diz Kelsen é que o salto para o outro nunca se dá completamente. Porque o único salto autêntico para o outro é a norma individual. E a norma individual não entra dentro do mundo fático. Ela confere normatividade ao concreto. Ponto. Só isso. Pelo mesmo modo como eu leio Kelsen, eu entendo que Kelsen não permite a passagem do ser para o dever ser, em tese, nem mesmo na interpretação autêntica. Isto é, na interpretação autêntica, você não entra no mundo do ser, você entra na norma individual. E toda a técnica possível de ser estudada é como se passa de uma norma geral para uma norma individual. Esse é todo o segredo da teoria causaliana. O jurista tem que aprender a lidar com isso, ponto. Ele não tem que aprender a lidar com o comportamento. Bom, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que não. Você chega lá, realmente. Existe o salto do abismo. Porque, efetivamente, a hermenêutica é alguma coisa que permite você chegar até o mundo do comportamento. Ela é uma língua ponte no processo de tradução. Se é assim, surge o problema que ela estava levantando. Então, se você chega até lá, você normatiza o ser juridicamente, isso se volta para o plano das normas. Como é que se dá esse jogo? Enfim, o que a hermenêutica faz aí ao criar as pontes? É um pouco a pergunta que me formularam no Congresso de ontem. A interpretação muda a Constituição? Você tem várias respostas para dizer, não. O que muda a Constituição, eventualmente, os fatos mudam. Tem outra circunstância. Então, embora a Constituição seja a mesma nos Estados Unidos, por interpretação, olhando os fatos, eles foram alterando a Constituição. A resposta assim é muito simples e talvez um pouco singela demais. O que a gente tem que observar é que, efetivamente, a ideia da hermenêutica como uma língua ponte que me permite fazer tradução e que me permite chegar até lá, faz-nos entender esse papel criativo da hermenêutica de um outro jeito. De um outro jeito, porque não é
a realidade que muda e por isso a Constituição se estica para cá ou se encurta para lá, no caso americano. O que eu tenho é um jogo bem mais complexo, em que a realidade chega até a Constituição e a Constituição volta para a realidade mediante o trabalho hermenêutico. A simples mudança da realidade às vezes não altera a Constituição coisa nenhuma. Provoca uma revolução, que é o caso brasileiro. Chegou no limite, bum, estoura tudo, eu tenho uma revolução nova. A antiga, pum, vai para trás. Nos Estados Unidos acontece isso. Aqui também acontece, no tempo que a gente tem de duração de uma Constituição. Ou seja, essa relação entre a realidade e a Constituição, ela só consegue ser percebida na medida em que eu percebo o papel da hermenêutica constitucional aí dentro. Como é que a ponte é feita? A ponte é feita de tal maneira que é por meio de uma hermenêutica, no caso constitucional, que a realidade chega à Constituição. E vice-versa, que a Constituição chega à realidade com as suas transformações. Então, como é possível que isso aconteça? Para que isso aconteça, eu preciso que a língua hermenêutica tenha uma estrutura capaz de fazer a ponte. Isto é, capaz de lidar com as regras, e as regras básicas de um lado e do outro. Como é que isso é feito pela língua hermenêutica? Uma das hipóteses explicativas disso, mais talvez importantes na história da hermenêutica jurídica, principalmente continental, europeia, foi a hipótese do legislador racional. É uma tentativa de você explicar como é que a hermenêutica faz a sua ponte. Essa figura não apareceu assim, inventada com esse nome. Ela acabou sendo percebida no desenvolvimento da hermenêutica jurídica durante o século XIX na Europa, sobretudo na Alemanha. Vamos dizer assim, ao cabo de um tempo se deram conta do que acontecia. Embora quem estivesse propondo regras hermenêuticas, estivesse propondo regras hermenêuticas no estilo do século XIX. No método, sistemático, histórico, ideológico, e assim por diante. Propondo métodos. Quem olhou retrospectivamente isso, do ponto de vista histórico, percebeu alguma coisa. Vamos dizer assim, como a coruja lá do Hegel, o legislador racional veio no fim. No século XX, como nós começamos a falar, na figura. E essa figura se tornou uma hipótese possível, não vou dizer que é a única, até porque ele pode problematizar esse termo. Mas a figura do legislador racional se tornou uma hipótese curiosa. O legislador racional, no fundo, quer dizer o quê? Quer dizer uma forma pela qual eu, jurista, hermeneuta, falo a língua normativa e consigo com que ela fale para a língua, vamos chamar, realidade. Eu crio a ponte por meio dessa figura e permito a volta. Eu permito que a língua realidade volte para. Isto é, eu permito que certas dúvidas e certas questões que se propõem dentro da própria língua jurídica se tornem discutíveis. Por exemplo, a doutrina é fonte do direito ou não é fonte do direito? Até que ponto a interpretação jurídica altera ou muda a Constituição? Até que ponto a interpretação jurídica como base do trabalho jurisprudencial altera a realidade, mas altera também o sentido da língua normativa? Para eu responder a perguntas desse tipo que aparecem, a
diante da construção hermenêutica, eu tenho que entender que a hermenêutica constitui uma língua própria que contém regras básicas dos dois lados. E a hipótese do legislador racional é uma dessas formas explicativas do que é essa língua hermenêutica. O legislador racional, como hipótese, ele não é propriamente um legislador. Não? Por outro lado, ele fala da realidade de um jeito como a realidade não acontece do jeito que às vezes ela acontece. Não?